Isso aí, 9h52 já estamos de volta aqui na programação, trazendo o nosso quadro Papo Reto desta quinta-feira, 12 de junho de 2025. Também já estamos ao vivo no nosso canal no YouTube, no @canal Grupo Séries, para trazer para você nosso convidado de hoje. Já está aqui também nos estúdios da Positiva, Giovana, ela que é diretora da Wizard aqui de Não Me Toque. A gente vai estar conversando, a Wizard que patrocina também o nosso Manhã Positiva. É claro, né? A gente vai estar conversando sobre vários assuntos que fazem parte do nosso cotidiano. Giovana, seja muito bem-vindo. Bom dia. Tudo certo? Seja bem-vinda aqui à Positiva. Muito obrigada. Tá certo, a Giovana tá aqui com a gente falando um pouquinho e vai falar um pouquinho, é claro, de mercado de trabalho, né? A gente sempre fala que o inglês já é pra lá de necessário, né, Giovana? E isso não é diferente na Wizard. Isso aí. Bom, Giovana, só vou pedir para que a gente arrume, só pede um pouquinho mais perto do microfone, por favor. Aí agora a gente vai conseguir falar direitinho aqui para os nossos ouvintes. Bom, Giovana, seja bem-vinda novamente. Agora sim, a Wizard aqui de Não Me Toque falando junto com a gente, né? Sempre na programação também. Vamos falar de mercado de trabalho, que é o que importa, né? Esse ano, então, tendo a oportunidade e a honra, né, de estar assumindo a direção e gerência aqui da escola, juntamente com a nossa nova franqueada, a Elcimara. Olha só que bacana. Bom, como que é trabalhar na Wizard? Conta um pouquinho da tua trajetória, porque a gente sabe que o inglês é pra lá de necessário, né? É importante aqui também. E é claro, né? No mercado de trabalho não é diferente. Claro, eu sou formada. Eu sempre falo primeiramente que a minha profissão, né, não fui eu que escolhi. Ela escolheu. Então, eu acabei me formando em gestão comercial. Então, nesses anos eu acabei trabalhando nesta área, né? E eu tenho uma coisa que eu sempre falo, Jéssica, que nesse meio do trabalho, né, ali da Wizard, por mais que eu tenha feito mais de 50 cursos, tenha estudado muito, a Wizard me ensinou uma coisa, que nós não possuímos vendedores dentro da nossa rede. Tá? Por quê? Porque nós não vendemos um simples curso, né, um simples serviço ou produto. E sim, nós a gente tem especialistas, né, na área. Então, quem acompanha nossas redes sociais deve ter visto que um dos nossos temas, né, da nossa nova campanha atual é que na Wizard tem conversa. Então, por que na Wizard nós não possuímos vendedores e o que isso significa, né? Nós estamos ali, nosso trabalho é escutar, né, os nossos futuros clientes. Então, nosso objetivo como escola é que eles venham nos visitar e nos trazem, às vezes, um problema, né, uma conquista, às vezes, a vontade de realizar um sonho, né? E aí, entra o nosso trabalho, então, como especialistas nessa área, para estar escutando esses problemas e trazendo soluções que somente a Wizard tem, celebrando, então, comemorando junto com os nossos clientes essas conquistas, né? Então, trazendo todos os benefícios que a Wizard proporciona quando ele se torna um aluno. E também o que eu sou encantada, né? Que é quando a gente pode, então, estar realizando esse sonho do nosso cliente. Porque é um sonho junto com os profissionais dentro da Wizard, né? Isso aí. Então, é gratificante demais a gente poder estar atendendo. Então, a gente não passa preço, né? A gente transforma vidas por meio de um segundo idioma. E na Wizard, uma das coisas que eu também aprendi é que o maior investimento, o investimento mais certeiro que a gente pode fazer em nossas vidas é investir em educação. Porque a educação e o conhecimento é algo que ninguém tira de nós. Né? É verdade. Bom, e esse cenário é muito mais robusto, né? Porque a pessoa tem que adquirir de um tempo para aprender outra língua. Então, é algo que vem também pessoal, né? É o querer, realmente. Isso aí. E trazendo, então, um pouquinho do mercado de trabalho, né, Jéssica? Se a gente for parar para pensar, é recente, mas há 10 anos atrás, as pessoas colocavam em seus currículos, elas aprendiam os números, as frutas, as cores, e lá no currículo elas já colocavam que elas tinham um inglês básico, né?
Se elas soubessem responder qual o seu nome em inglês, elas já colocavam que era intermediário, né? Então, assim, é engraçado, porque não faz tanto tempo. E quando a empresa selecionava esses currículos, o que eles percebiam? Opa, essa pessoa tem um segundo idioma, então ela é inteligente, né? Era um diferencial. Então, as empresas acabavam contratando por este motivo. Mas, pergunta para essas pessoas que entraram por esse diferencial se elas usavam inglês, né? Se era um pré-requisito para aquele cargo. Então, muitas vezes a pessoa ficou no tempo, né? Ela nunca precisou usar, ela entrou ali na empresa, ela não teve um aumento de salário, uma promoção, né? E ficou por isso. Então, a gente sempre traz para o mercado atual que o inglês ele não é mais um diferencial, ele é um pré-requisito, né? Se a gente também parar para pensar um pouquinho, também há 10 anos atrás nós escutávamos muito a frase, né, dos nossos professores, dos nossos pais: estude para que você consiga se formar e ser alguém na vida, né? Então, o que essa frase significa? Que você... antigamente você realmente precisava estudar muito porque as faculdades não eram tão acessíveis, né, para todo mundo. Então realmente era diferente, você precisava estudar muito, eu tinha uma dificuldade para que você conseguisse se formar. E aí, se a gente pega um grupo de 10 pessoas, uma apenas era um advogado, era um médico, né, que conseguia aquela... Então realmente ela se destacava no mercado de trabalho. Nos dias atuais, né, quantos profissionais a gente não tem em administração, em direito, né? Então, porque se tornou mais acessível. Então, como que a gente vai se destacar no mercado de trabalho, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é rever o que eu preciso alcançar, quais são os pré-requisitos que aquele cargo me traz, né? Que é o cargo que eu sonho em ter. E aí a gente precisa entender que muitas vezes a empresa, né, ela precisa que você tenha uma experiência na área, ela precisa, claro, que você tenha formação, mas muitas vezes ela está exigindo que você tenha um segundo idioma, né? Com certeza. E aí o que acontece nesse cenário? Você entendendo, né, nos dias atuais que você precisa buscar experiência, junto fazendo uma faculdade e precisa buscar o inglês, né? É isso que vai te destacar lá na frente. Então, a gente não pode mais ter essa visão de antigamente que assim que eu me formar, eu vou conseguir o cargo, o emprego dos meus sonhos, né? Porque muitas pessoas também estão buscando esse cargo. Então, dentro das empresas, hoje trazendo um pouquinho de dados, dentro das empresas, no processo seletivo, 97% das pessoas caem, não passam. Por quê? Porque não entenderam, não buscaram entender quais são os pré-requisitos que a empresa exige para aquele cargo, né? Então, aí que entra, né, essa questão de você estar preparado, né, ter buscado antes, né, toda essa bagagem de conhecimento para que lá na frente realmente você tenha. E trazendo também um pouquinho de dados sobre salário, né, que é muito importante, acho que é o que as pessoas mais buscam, né, oportunidades de emprego, mas também aquele aumento de salário. Pessoas que têm um segundo idioma podem ganhar de 60% a 65% a mais, né, só por elas terem o idioma. Então, às vezes, tu tem o teu colega de trabalho, né, que tem o mesmo cargo que você e você fica, tá, mas por que ele ganha mais do que eu? Então, entra essa questão também. Olha só que bacana. E é todo um planejamento antes, né, Giovana, que precisa ter com os pré-requisitos, como tu bem falou. Isso aí. Então, assim, é muito importante que os pais tenham isso em mente também. Colocar os seus filhos o quanto antes no idioma, né? Então, assim, a gente começa a matricular na Wizard a partir dos 3 aninhos. Olha só. Por quê? Porque é a idade que a criança está aprendendo português. Então, se eu estou ensinando para o meu filho o português, por que eu já não ensino o inglês junto? É mais fácil. É mais fácil junto, né? Isso, eles não sentem essa dificuldade. Muitas vezes a criança nem diferencia, opa, eu tô aprendendo um idioma novo, né? Porque ela também não tem essa capacidade de entender que ela tá aprendendo um português, porque a criança nasce sem saber falar. Exatamente. Né? Então, o adolescente,
o quanto antes colocar também num curso é extremamente importante. Por quê? Porque pensa comigo, o quanto antes ele entrar, ele vai estar formado mais cedo, né? Exato. Então, assim, o adolescente que tem lá com seus 18 anos a formação completa no inglês, para o mercado de trabalho, ele se sai na frente novamente, né? Então, isso a gente tem de relatos dos nossos alunos mesmos, que assim que terminaram o ensino médio, né, foram entrar no mercado de trabalho, por eles terem um segundo idioma, eles conseguiram em empresas aqui de Não Me Toque cargos que outras pessoas, outros colegas dele, né, não conseguiram. E é bacana também o olhar dos pais em relação a isso, né? Porque a gente já sabe que não é mais necessário, é tu ter o segundo idioma, né? Precisa. É mais que necessário, que a gente costuma falar também, né? É isso aí. A gente tem até alunos que começaram lá na adolescência, se formaram em inglês e já emendaram um outro idioma, normalmente o espanhol, né? Então, assim, o tempo de curso, de formação de um espanhol, por exemplo, é de 3 anos, é menos tempo. Então, assim, até os 20 anos ele vai ter, além do português, mais 2 idiomas completos. Então, olha que diferencial. E depois ele só precisa se preocupar com a faculdade, né? É muito bacana porque a Wizard dá todo esse suporte também, né? Toda a estrutura que a Wizard dá aqui na Meitoque também. Isso aí. Então, assim, a Wizard, ela traz... Nunca é tarde para aprender, mas o quanto antes tu começar é melhor, né? E o bacana é que a Wizard, ela tá preparada, né, para atender esses alunos com práticas. Eu amo falar isso até nos meus atendimentos, porque por mais que eu cuide da direção, eu nunca deixei de atender. Porque é incrível que todas as soluções, né, até as tecnológicas que a Wizard oferece para os nossos alunos. Então, desde a primeira aula, você tem práticas de conversação. Então, eu sempre falo, você não vai estar aprendendo apenas verbos, vocabulários, formações e frases. Você aprende abordagens para o mercado real, né? Como que eu vou fazer um pedido num restaurante, como que eu vou pedir direção e orientação, né? Como eu vou chegar num aeroporto, né? Então, a gente prepara o aluno com a realidade também e com práticas. Então, a Wizard, o aluno tem a conversação desde o primeiro momento, além de nossa metodologia trazer a fala, a audição, a leitura e a escrita. Então, são 4 habilidades que a gente precisa desenvolver para um novo idioma e a gente trabalha isso ao mesmo tempo. Né? Então, o aluno não vem para uma escola para estar apenas lendo e escrevendo. Não, ele vai ter a conversação. Então, em uma aula da Wizard, o aluno consegue desenvolver mais de 100 frases. Isso é comprovado. Olha em só. uma única aula. E a nossa aula tem duração de 2 horas, então tu imagina o que você pode aprender em um ano. Com certeza. Bom, é o diferencial realmente, né, para Não Me Toque, para toda a região que quer começar, nunca é tarde demais, né, Giovana? Quer começar a fazer inglês na Wizard, aprender outra língua, é pra já, né? É isso aí. Então, a gente sempre tá buscando, né, como eu passei antes, a gente não está ali para estar passando preços, né? Nós estamos ali para entender as necessidades que os nossos clientes possuem, né? E aí tá resolvendo, então, como eu disse, todos os seus problemas, né? Então, eu não tenho tempo. Peraí, nós temos flexibilidades de horários, a gente consegue estar ajustando. Eu viajo bastante, né? Tem bastante pessoas que viajam, né? E tem empresa também, então não consegue estar aqui, vamos dizer, na cidade, né? Durante o mês. Então, a gente tem o online, né? Então, a gente sempre tem soluções, né? Que a gente consegue estar trazendo para os nossos clientes da melhor forma. E muito bacana também a sua trajetória na Wizard, né, Giovana? Muito bacana a gente contar aqui também para os nossos ouvintes. Isso aí. São 5 anos já, né? Então, como eu disse, sempre na área do comercial, mas por mais que eu esteja na direção, então esteja um pouquinho em cada setor, ali no pedagógico, no financeiro, né? A gente tem uma parceria agora muito forte, então, também com a nossa nova franqueada, a Ilcimara, né? Uma pessoa maravilhosa, que também tem uma bagagem de muitos anos aqui, né?
dentro da rede Wizard, então são quase 20 anos. Então a gente vai se completando, né, dentro da escola, e a Wizard só tem a crescer, né, e também nosso objetivo é fazer com que a nossa comunidade aqui no Metoque cresça junto. Com certeza. Bom, pessoal que quer procurar vocês, pode ir pessoalmente, pode também entrar em contato, tem o site, né, tem o Instagram também. Isso aí, o nosso contato do comercial é o 54-99694-1525. Isso é o nosso contato, então, né? Temos também o WhatsApp, então, no Instagram, que o pessoal pode estar nos buscando. E a gente está sempre ali para atender, mas o que a gente pede é que venha nos visitar, realmente para conhecer a nossa escola, toda a nossa metodologia, os materiais. A gente sempre fala, passar pelo WhatsApp não é a mesma coisa do que conhecer, né? Porque a gente não compra um carro, né? Pelo WhatsApp. Então, exato. Vale a pena aí conhecer sim a nossa escola e conhecer tudo que a Wizard tem a oferecer. Tá certo. Giovana, muito obrigada mais uma vez. Obrigada pela parceria aqui com a Positiva. Eu que agradeço. E até mais. Até uma próxima. A gente vai estar conversando aqui também no nosso Papo Reto. Isso aí. Muito obrigada. Essa foi a Giovana, ela que é diretora da Wizard aqui de Não Me Toque, participando do nosso Papo Reto, edição desta quinta-feira também ao vivo no nosso canal no YouTube.